Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje, a nossa missão é desbravar um material de estudo que é incrivelmente denso. E complexo. E eu diria que, honestamente, fascinante. Muito. A gente está mergulhando nos documentos e artigos exigidos pelo exame da ANPEC. Que é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. Isso, e o foco dessa nossa exploração hoje é um dos períodos mais intensos, contraditórios e transformadores de toda a história econômica do Brasil, a década de 1970. É um período que, sem exagero nenhum, define a arquitetura do país moderno. O que esse material da ANPEC faz com muita precisão é mapear a transição dramática entre duas lógicas econômicas operando em mundos completamente diferentes. Mas dentro da mesma década. Exato, na mesma década. De um lado, a gente tem o chamado milagre econômico, que vai ali de 1968 a 1973. E do outro, a famosa marcha forçada. Isso, a marcha forçada materializada no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND cobrindo os anos de 1974 a 1979. E para quem nos ouve agora, pode surgir aquela dúvida clássica, né? Por que gastar energia analisando gráficos e planos econômicos de 50 anos atrás? A resposta está no nosso dia a dia. Pois é. Entender essa década específica é a chave mestra para compreender como o Brasil construiu a sua base industrial moderna. A infraestrutura pesada, a energia, a indústria de base que sustenta o país até hoje ganharam uma escala colossal aí. Mas, simultaneamente, é aí que a coisa fica tensa. Foi nessa mesma janela de tempo que o país plantou as sementes da hiperinflação e da dívida externa esmagadora que assombrariam a economia ao longo de todos os anos 80 e 90. No fundo, os textos narram a história de um crescimento vertiginoso, quase eufórico, que, de repente, colide de frente com uma realidade global implacável. Uma colisão em altíssima velocidade. E a forma como o governo da época decidiu lidar com essa colisão é o que torna o estudo dessa bibliografia tão rico. Porque não foi uma resposta ortodoxa ou convencional. Mas, antes de chegarmos na crise, a gente precisa entender a euforia. Com certeza. Os números daquele primeiro período, de 68 a 73, são um ponto de partida impressionante. Impressionante é apelido. Os dados apontam uma média de crescimento do produto interno bruto de 11,3% ao ano. 11,3% é muita coisa. A indústria de transformação chegou a atingir picos de expansão de 12,7% ao ano, sob o governo Médici, com a economia sendo conduzida pelo Delfim Neto. É um ritmo de país asiático em fase de explosão industrial. A grande questão que os documentos tentam responder é como uma aceleração dessa magnitude aconteceu de forma tão repentina. E como foi? O que é fascinante aqui é que o material afasta qualquer ideia de passes de mágica. Esse crescimento estratosférico foi o dividendo de um trabalho de base muito amargo, feito nos anos imediatamente anteriores. Entre 64 e 67. Isso, quando o governo implementou o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. Que foi um pacote de reformas duríssimas, né? E recessivas. Muito recessivas. Eles organizaram a arrecadação tributária, que era caótica, estruturaram o sistema financeiro do zero e criaram a correção monetária. Essa última medida foi vital, não foi? Totalmente vital. Porque num ambiente de inflação alta, ninguém emprestava dinheiro a longo prazo. A correção monetária basicamente ressuscitou o mercado de crédito e de capitais no Brasil. Indexando os contratos à inflação. Exatamente. O Estado, em suma, foi organizado para conseguir gerir a economia. Ou seja, o PAG foi como um tratamento de choque brutal que deixou a economia organizada, mas completamente freada. E é aí que entra um conceito que os documentos da ANPEC batem muito na tecla. A capacidade ociosa. Certo, vamos falar sobre isso. A economia tinha passado por um período de forte estagnação por causa desse tratamento de choque. Então, quando o governo começou a estimular a demanda a partir de 68, as fábricas brasileiras tinham uma enorme capacidade ociosa. Elas podiam produzir muito mais sem precisar de um único centavo de investimento imediato em novas máquinas ou galpões ou infraestrutura. As engrenagens já estavam lá, apenas paradas ou operando muito abaixo do limite. Então, quando o crédito voltou e a demanda aqueceu,
A produção disparou rapidamente, sem gerar aquele custo de investimento que normalmente pressionaria os preços de forma explosiva. Exato. E a tática para aquecer essa demanda foi bem criativa, segundo os textos. O governo promoveu uma expansão agressiva de crédito focada diretamente na classe média, para compra de bens duráveis. É a famosa era em que o brasileiro começou a comprar carros, geladeiras, televisores a prazo. E em larga escala. A indústria automobilística puxava toda a cadeia produtiva junto. Mas, lendo isso, surge um conflito lógico. A inflação interna rodava ali perto de 20% ao ano. Em condições normais, uma inflação dessas destruiria as exportações. Porque o produto brasileiro ficaria caríssimo lá fora, perdendo competitividade mês a mês. E a solução encontrada para esse dilema foi a política de mini desvalorizações cambiais, o crawling peg. Que é uma sacada em tanto. Em vez de dar um grande salto de desvalorização na moeda de tempos em tempos, o que gerava choques e muita especulação, o governo ia desvalorizando o cruzeiro aos pouquinhos. De forma constante e imprevisível no curtíssimo prazo, mas alinhada à inflação no médio prazo. Isso neutralizava o efeito da inflação interna sobre o preço em dólar. Assim, as exportações brasileiras continuavam baratas e super competitivas no momento em que o mercado internacional vivia uma fase de grande expansão. E muito apetite, uma engenharia inteligente para o momento. Mas os textos também destacam que havia uma verdadeira bomba-relógio institucional escondida nos bastidores dessa gestão monetária. A famosa conta de movimento, entre o Banco do Brasil e o Banco Central. Para quem está acompanhando tentar visualizar o peso disso, os documentos descrevem uma dinâmica que se assemelha a um cartão de crédito corporativo sem limite. Isso. O Banco do Brasil, que é um banco comercial, na prática atuava como uma extensão da autoridade monetária. Ele podia simplesmente expandir o crédito. Emprestando dinheiro para financiar grandes programas agrícolas ou industriais, sem precisar de um orçamento prévio aprovado pelo Tesouro. Ele sacava os recursos no Banco Central através dessa conta de movimento. E a fatura desse cartão de crédito invisível era paga com a emissão primária de moeda. Essa facilidade extrema em criar dinheiro do nada para financiar o crescimento mascarava pressões inflacionárias profundas, não é? Era um mecanismo que tirava do Banco Central o controle real sobre a quantidade de dinheiro circulando na economia. O crescimento do PIB estava lá, batendo recordes, mas a base monetária estava sendo implodida por dentro. O que tornaria o combate à inflação um pesadelo quase insolúvel nos anos seguintes, quando o cenário mudasse. E por falar em cenário mascarado, a gente precisa destrinchar o ponto mais controverso de todo esse período de expansão. O bolo econômico cresceu, e cresceu como nunca. Porém, quando os dados do censo de 1970 foram publicados, o país tomou um banho de água fria. A economia voava, mas a desigualdade de renda tinha dado um salto assustador em comparação a 1960. Os ricos ficaram muito mais ricos, e a base da pirâmide viu sua fatia da riqueza nacional encolher. O que nos joga direto no centro de um dos debates acadêmicos mais cobrados nas provas e mais discutidos na historiografia econômica. O grande debate da distribuição de renda. Certo. Vamos desempacotar isso? E aqui é crucial a gente deixar muito claro para quem nos ouve que a nossa intenção é expor um debate acadêmico e histórico sem tomar partido. Exatamente. A gente vai refletir estritamente as teorias contidas no documento da ANPEC. É um debate fascinante porque opõe duas visões de mundo completamente diferentes sobre os mesmos dados. De um lado, a visão oficial do governo da época, que encontrou seu grande formulador no economista Carlos Langoni. A tese dele se apoiava na teoria do capital humano. O argumento de Langoni era de que o aumento da desigualdade era um fenômeno estrutural, técnico e ditado pelas leis de mercado. A clássica lei da oferta e da demanda aplicada à educação, certo? Isso. A economia se modernizou numa velocidade tão absurda que passou a exigir engenheiros, técnicos especializados, gestores financeiros. Profissões que o país simplesmente não formava em quantidade suficiente. Ocorreu o que a gente pode chamar de um apagão educacional.
Como a oferta de profissionais altamente qualificados era minúscula perto da nova demanda das indústrias, os salários desse pequeno grupo explodiram. Por outro lado, o Brasil ainda era um país de base rural, né, com uma massa gigantesca de trabalhadores sem qualificação migrando para as cidades. Como essa mão de obra era muito abundante, os salários na base não subiram na mesma proporção. Para Langoni, a desigualdade não foi fruto de uma política deliberada de concentração de riqueza. Foi um descompasso temporal. A modernização correu de elevador e a educação subiu de escada. A receita dele não era intervir no mercado ou nos salários, mas sim investir massivamente na expansão do ensino para, no longo prazo, equilibrar essa balança. Uma tese elegante e focada nas forças de mercado. Contudo, os documentos trazem a forte resposta da chamada crítica institucional. Um grupo de peso de economistas, nomes como Albert Fischlow, Edmar Bacha, Pedro Malan e John Wells. Eles mergulharam nos mesmos dados do censo e apresentaram uma conclusão radicalmente diferente. Para Fischlow, culpar apenas a falta de educação era fechar os olhos para a política de Estado. Ele argumentava que a concentração de renda foi resultado direto do arroxo salarial, que vinha sendo implementado desde o PAAGE. A fórmula oficial de reajuste do salário mínimo tinha um mecanismo que sistematicamente subestimava a inflação futura. O trabalhador já recebia o aumento com o poder de compra corroído. E com a intervenção severa nos sindicatos, não havia como fazer greve ou negociar repasses maiores. A base da pirâmide foi espremida por decreto. A compressão dos salários na base virou uma vantagem competitiva para as empresas, cujos lucros aumentaram exponencialmente, beneficiando os donos do capital e a alta gerência. Mas a crítica institucional vai além da teoria. Se a gente olhar para o rigor científico, o estudo de Malan e Wells traz uma evidência empírica muito difícil de ser ignorada. Esse é o ponto crucial do debate. O que Malan e Wells fizeram foi isolar a variável da educação. Eles olharam para os dados e comprovaram que a desigualdade aumentou de forma gritante, até mesmo entre pessoas que possuíam exatamente o mesmo nível de escolaridade. O que abala as estruturas da tese do Langoni. Se o motor da desigualdade fosse apenas o apagão educacional, trabalhadores com o mesmo tempo de estudo deveriam ter mantido uma paridade salarial entre si. Mas não foi o que aconteceu. O fato da disparidade explodir dentro do próprio grupo educacional reforça muito o argumento de que outras engrenagens ditaram as regras da distribuição da riqueza. Como o poder de barganha reprimido e as políticas de arroxo salarial. É um embate que até hoje pauta discussões sobre crescimento versus equidade no Brasil. Mas enquanto os economistas debatiam os dados de 70, o tabuleiro global virou de cabeça para baixo de forma violenta. No final de 1973. É aqui que a narrativa sai do milagre e entra na tempestade externa. E que tempestade? O mundo capitalista surfava em anos de crescimento contínuo, embalado por energia muito barata. Até que em 73, por conta da Guerra do Yom Kippur e de embargos políticos, a OPEP simplesmente decide quadruplicar o preço do barril de petróleo da noite para o dia. O choque do petróleo. Para o Brasil, foi o pior cenário imaginável. O país crescia 11% ao ano e importava cerca de 80% de todo o petróleo que consumia. O impacto nas contas externas foi imediato e brutal. O déficit comercial foi às alturas. E a inflação, que o governo lutava para manter em 20%, disparou para perto de 35% já em 74. A festa do milagre econômico tinha acabado. Isso levanta uma questão importante, que talvez seja a encruzilhada mais importante da história econômica brasileira no século XX. Como reagir a um choque de custos dessa magnitude que joga o mundo inteiro numa recessão profunda? O receituário ortodoxo clássico diria para aceitar a dor, aumentar os juros, desacelerar o crescimento interno, reduzir as importações à força e equilibrar a balança comercial, o famoso ajuste recessivo. Mas o governo do recém-empossado presidente Ernesto Geisel olhou para esse receituário e decidiu fazer um movimento diametralmente oposto. Eles ignoraram o freio e pisaram no acelerador com os dois pés. Foi o nascimento do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o IPND. A lógica era muito arrojada. Tentar transformar a vulnerabilidade externa extrema
numa solução estrutural definitiva. Se o Brasil estava sangrando dólares para importar petróleo e insumos industriais básicos, a resposta não seria parar de consumir, mas sim construir internamente toda a capacidade de produzir esses insumos. O motor do crescimento durante o milagre foram os bens de consumo, os carros, os eletrodomésticos. O IPND muda a chave para a indústria pesada, para os bens de capital, que são as máquinas que fazem outras máquinas, e para a infraestrutura de energia. O objetivo declarado era superar o que os estruturalistas chamavam de industrialização restringida. Completar a matriz industrial brasileira, fechando as lacunas que faziam a gente refém do exterior. E a escala dos megaprojetos listados no documento parece coisa de ficção científica para a época. Estamos falando de multiplicar a capacidade de siderurgia, expandir a metalurgia, papel e celulose, criar polos petroquímicos gigantescos. Na área de energia é quando saem do papel os titãs da infraestrutura nacional. As hidrelétricas colossais de Itaipu e Tucuruí, o programa nuclear com Angra-I. E uma das grandes inovações da época, o pró-álcool. Indústria inteira de biocombustível baseada na cana-de-açúcar, para substituir a gasolina importada. A velocidade imposta pelo governo a esse volume insano de obras e investimentos levou o economista Antônio Barros de Castro a cunhar o termo imortalizado na bibliografia: marcha forçada. O Brasil ia completar sua industrialização na marra, remando contra um mundo em crise profunda. A grande controvérsia na literatura cobrada pela ANPEC é se essa ousadia desenfreada deu resultado ou se foi apenas um delírio megalomaníaco. Durante muito tempo, predominou a visão de que o IPND foi apenas uma máquina de gerar dívidas impagáveis e elefantes brancos. Mas o material atualizado traz estudos econométricos modernos que lançam uma luz bem diferente sobre o plano. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material depara com a parte quantitativa, que comprova matematicamente algumas coisas surpreendentes. Os textos citam o uso de modelos de vetores autorregressivos, os famosos modelos VAR, aplicados por pesquisadores como Genta e Colistete. Para quem não é familiarizado com a estatística pesada, o modelo VAR é uma ferramenta matemática sofisticada, que permite aos economistas olhar para múltiplas séries temporais simultaneamente. Ele consegue isolar diferentes variáveis do passado para prever ou explicar o comportamento de uma variável no futuro. Na prática, eles queriam separar o que era tendência global do que era, de fato, impacto direto do dinheiro do governo. A aplicação do VAR nesse contexto foi usada para isolar o impacto dos financiamentos bilionários do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, voltados para o setor de bens de capital. E os resultados foram muito contundentes. O modelo provou de forma estatisticamente significante que os empréstimos do governo realmente causaram um aumento na produção local de máquinas e equipamentos. Houve uma efetiva substituição de importações, desviando a demanda dos fornecedores estrangeiros para a nascente indústria nacional. Os estudos confirmam que a capacidade produtiva foi fisicamente instalada. O país realmente mudou de patamar estrutural. Claro. Os textos também apontam o lado negativo disso. O custo de ineficiência alocativa inicial foi altíssimo. Como o mercado estava protegido, as máquinas brasileiras feitas no início eram mais caras e tecnologicamente inferiores às importadas. Mas as fábricas subiram. O aço passou a ser feito aqui. A energia passou a ser gerada aqui. O problema monumental que surge a seguir e que domina a última parte da nossa análise é: como se paga a conta de uma marcha forçada num mundo em crise? Essa é a nossa parte 4, a engenharia financeira e a crise de 1979. Para manter um nível tão alto de formação bruta de capital fixo, sem ter poupança interna suficiente, o governo teve que criar soluções drásticas. A primeira frente foi a captação compulsória de recursos da própria população. Fundos como o PIS/PASEP, formados pelo dinheiro dos trabalhadores, foram direcionados pesadamente para o BNDE, que usava esse colchão de liquidez para jorrar empréstimos com juros altamente subsidiados para os setores prioritários do IPND. Uma poupança forçada que sustentou a indústria. Mas a poupança interna não chegava nem perto de ser suficiente. A segunda frente, e a mais perigosa, foi a explosão do endividamento externo. O mercado financeiro global estava inundado de petrodólares.
O dinheiro que os países árabes ganharam com o petróleo e depositaram em bancos europeus e americanos. E que precisava ser emprestado. O Brasil foi aos mercados captar esses recursos com apetite feroz. As estatísticas são assustadoras. A dívida externa bruta do país saltou de 12,6 bilhões de dólares em 1973 para impressionantes 49,9 bilhões de dólares em 1979. É um endividamento colossal em apenas 6 anos. E aí surge um paradoxo. O governo precisava que o setor privado também tomasse esses empréstimos em dólar para investir em novas fábricas. Mas captar em dólar num mundo turbulento e com taxas de juros flutuantes era um risco letal. Se o cruzeiro sofresse uma maxi-desvalorização, a dívida da empresa triplicava, ela quebrava da noite para o dia. Nenhum empresário sensato queria assumir esse risco cambial. O que nos leva a um dos mecanismos institucionais mais discutidos dessa era, a Resolução 432 do Banco Central. Como o risco de ruína cambial travava o investimento privado, o governo editou essa resolução, que foi, na prática, uma operação massiva de estatização do risco da dívida externa. A regra funcionava assim. A empresa privada pegava o empréstimo no exterior, mas tinha a permissão de depositar o valor equivalente em cruzeiros diretamente nas contas do Banco Central. A partir do momento desse depósito, o Banco Central assumia integralmente o risco da variação do dólar e os juros futuros daquela operação. É uma blindagem perfeita para o setor privado. O empresário garantia o dinheiro para tocar o projeto do IPND, protegido de qualquer sobressalto do câmbio internacional. O governo conseguiu manter a roda do investimento girando. O problema é que isso preparou uma bomba fiscal de proporções nucleares para o balanço do setor público, que estouraria de forma devastadora logo na virada da década. Porque a estratégia de apostar tudo no endividamento chegou ao fim da linha em 1979, atingida por um golpe duplo no cenário internacional. Primeiro veio o segundo choque do petróleo, desencadeado pela Revolução Iraniana. Que jogou os custos de importação de energia novamente para o espaço. E como se não bastasse, logo em seguida os Estados Unidos aplicam o tiro de misericórdia com o choque de Volcker. O Federal Reserve americano elevou drasticamente as taxas de juros básicas para conter a própria inflação doméstica. E como a imensa montanha de dívida externa brasileira tinha sido contratada sob taxas de juros flutuantes no mercado internacional, o impacto foi instantâneo. O serviço da dívida, o valor necessário para pagar apenas os juros e amortizações, tornou-se matematicamente impagável. O modelo de crescimento mantido artificialmente à base de dívida finalmente asfixiou. A festa acabou de forma abrupta e a década de 70 se encerrou, mergulhando o país numa profunda crise de balanços de pagamentos no início dos anos 80. A conta da marcha forçada finalmente chegou, e quem iria pagá-la seria toda uma geração através da hiperinflação. Uma trajetória espetacular e trágica ao mesmo tempo. Para consolidar todo esse nosso mergulho nos documentos da ANPEC, é preciso olhar para o legado histórico desse período. A bibliografia mostra que a década de 70 divide os economistas e historiadores em duas trincheiras bem definidas até hoje. Se a gente conectar tudo que discutimos ao cenário maior, de um lado temos a visão dos críticos, geralmente com uma matriz mais ortodoxa e focada na estabilização macroeconômica. Para eles, o IEA-PND de Geisel foi uma irresponsabilidade monumental. O governo ignorou que a era do dinheiro fácil e da energia barata tinha acabado em 73 e dobrou a aposta. A herança dessa negação da realidade foi um Estado fiscalmente destroçado, uma dívida externa gigantesca e uma inflação fora de controle que atrasaram o desenvolvimento social do país em pelo menos 2 décadas. No entanto, do outro lado da trincheira está a vertente estruturalista e desenvolvimentista. Essa escola de pensamento olha para os ativos reais que ficaram no chão de fábrica. Para eles, a marcha forçada foi a salvação estratégica da indústria nacional. O argumento central é contundente. Se o Brasil tivesse cedido ao receituário ortodoxo e feito o ajuste recessivo em 74, teria interrompido seu ciclo de crescimento e sofrido uma desindustrialização precoce. Voltando a ser apenas um exportador de café e minério. Mais do que isso, os defensores lembram que foram as indústrias de base criadas a peso de ouro naqueles anos 70, como a expansão da Petrobras, da Vale e do Parque Siderúrgico e Petroquímico, que permitiram ao país gerar superávites comerciais multibilionários ao longo dos duros anos 80.
A ironia da história é que sem a infraestrutura pesada construída pela dívida do IPND, o Brasil sequer teria os dólares de exportação necessários para pagar uma fração dessa mesma dívida durante a década perdida. É o grande e eterno dilema desse período de estudo. O passivo financeiro desastroso cobrando seu preço de um lado e o ativo físico monumental garantindo a sobrevivência do outro. Os dois fenômenos são inteiramente reais, coexistiram na mesma janela de tempo e moldaram as contradições do Brasil moderno. Um encerramento perfeito para entendermos o peso dessa década. E isso nos deixa um espaço mental para uma provocação final, algo para quem acompanhou a gente até aqui refletir depois que a gente terminar. Vamos lá! Pensemos na seguinte premissa. Quando um país enfrenta um choque externo brutal que encarece recursos vitais da noite para o dia, o instinto básico da ortodoxia econômica é cortar gastos, encolher e apertar os cintos até a tempestade global passar. A estratégia brasileira de ajustamento pelo investimento na década de 70 tentou subverter esse instinto. Foi uma tentativa deliberada de usar o dinheiro e o tempo dos outros para forçar a construção de uma independência estrutural a qualquer custo. Hoje o mundo lida com choques externos sistêmicos imensos. Seja a imperiosa e cara transição climática rumo à energia verde ou as crises nas cadeias globais de suprimento. A grande questão que os anos 70 deixam como herança é apostar numa marcha forçada contemporânea, assumindo dívidas massivas para transformar a matriz de um país antes que o mundo mude as regras do jogo, é a mais alta expressão de soberania e visão de longo prazo de um Estado? Ou será que isso é, no fundo, apenas a recusa perigosa e psicológica dos governantes em aceitar que o cenário favorável acabou, transferindo a conta do presente para gerações futuras? É uma reflexão profunda sobre até onde vai o papel do Estado na economia, sobre quem assume os riscos e sobre como o futuro cobra seu preço. Agradecemos muito a companhia neste mergulho histórico. Até a próxima análise.